Fala galerinha do PT, vamos lá para mais um vídeo, mais uma videoaula rapidinho aqui para vocês. Bom, a videoaula de agora vai ser sobre trabalho, certo? Vamos entender o que é trabalho. Galera, trabalho é nada mais nada menos do que uma relação entre força e deslocamento, ou se preferirem pode chamar de distância, certo? Então é uma relação de força e distância, certo? Trabalho, ele pode ser representado, aqui é o trabalho, ó, gente. Pode ser representado pela letra T, ou se em alguns livros eles colocam a letra W, viu, gente? Tem alguns livros que colocam assim, W é F vezes D, certo? Então trabalho pode ser representado por letra T ou W, certo? Tem alguns que colocam letras gregas, né? Mas são os mais usuais, W e T. Bom, galera, temos aqui um seguinte. Imagine eu tem um rapaz aqui, um carinha que ele quer empurrar um caixote, certo? Um bloco. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai empurrar um bloco, certo? Com uma força. Ele vai fazer uma força, certo? Para cá. Essa força vai ter um valor, certo? Aí ele vai empurrar o caixote e esse caixote, né, vai se deslocar a uma certa distância. Houve trabalho aí? Houve sim. Teve a presença de uma força e houve um distanciamento. Então, teve uma distância, né, um deslocamento. Então, houve a realização de trabalho. Qual o valor desse trabalho, professor? Não sei, depende do que a questão me der. Depende da força que for dada, qual foi a distância que foi andada, né? Então vamos lá. Aí tem uma questãozinha bem simples, bem trivial, né? Que a gente vai aprender. Ó. Calcule o trabalho que um homem realiza ao empurrar um caixote em uma distância de 12,5 metros, sabendo que a força foi de 10 newtons. Ó, essa é bem simples, né? Fórmula direta. Trabalho é força vezes distância, deslocamento. Então, o trabalho vai ser... Qual foi a força que o homem empurrou o caixote? 10 newtons, né? Então, vamos lá. O homem está empurrando um caixote com essa força de 10 vezes. A distância é 12,5 metros, certo? 10 vezes 12,5 vai dar 25. Professor, de trabalho em que? Trabalha em joule. Pô, professor, como é essa unidade? Não entendi. Então, o trabalho deu 25 joules, né? Ou joules, se preferir. Como é isso, professor? Essa unidade que eu entendi. O trabalho, gente, eu tenho no trabalho, eu tenho a força, né? Lembra lá que a fórmula de força, a força, ela é dada em Newton. A unidade de força é Newton. Lembra? A distância no sistema internacional é o que? A distância no sistema internacional é metro. Força no sistema internacional Newton, distância metro. Então a força em Newton, distância em metro. Então o trabalho pode ser representado em Newton por metro, Newton metro, ou então isso daqui, resumindo, é o Joule, certo? Foi um cientista, um pesquisador, né? Em homenagem a ele foi colocado essa unidade do trabalho. Bom, e aí, o que é que temos? Existe o trabalho horizontal, né? Que é puxar um caixote para um lado, para o outro, né? Na horizontal, nesse sentido. Existe o trabalho vertical, que é eu pegar e derrubar uma pedra, né? Ela vai o que? Na vertical, né? Ou lançar uma pedra para cima, um projétil para cima ou para baixo, então aqui vertical. E esse trabalho vertical também pode ser, tem várias aplicações. Tem também um guindaste, né? Não sei se vocês já viram que tem um guindaste que vem aqui e pega um peso na construção civil, né? Pega um peso, né? Um bloco, sei lá, alguma coisa e suspende,
né, e coloca em outro lugar. Esse é o trabalho na vertical, tem vários exemplos. E existe o trabalho oblíquo, né, ou diagonal, que é, por exemplo, sei lá, um projétil foi lançado, né, nesse sentido, né? Eu tô aqui, uma bola, né, foi lançada, então é o trabalho oblíquo. Vamos lá, vamos aprender mais um pouco disso. Galera, observe uma coisa aqui. Observe que eu tenho um resumozinho, né, das nossas últimas aulas aqui em fórmula, certo? Eu tenho um resumozinho em fórmula. Como assim, professor? Observe, galera, que o trabalho eu dependo da força e da distância, não é isso? Tá, só que para eu achar força, eu dependo de quê? Eu dependo da massa e dependo da aceleração do corpo. A massa do corpo e da aceleração. A partir desses dois eu acho a força, certo? Só que para eu achar aceleração, eu dependo da velocidade, ó, saber o que é velocidade. Então, a velocidade e o tempo para achar a aceleração. Só que para eu achar a velocidade, eu preciso saber o que é distância, né? Para colocar com o tempo para achar a velocidade. Observe, gente, que uma coisa depende da outra. Por isso que eu comecei com velocidade média, não é isso? É distância pelo tempo. Depois eu peguei a aceleração, porque para calcular a aceleração, eu preciso da velocidade, né? E preciso do tempo. Então eu tenho que saber o que é velocidade e tempo para saber a aceleração. Para eu calcular a força, eu preciso da aceleração, não é isso? Desculpinha aí, gente, um barulho aqui de moto. O pessoal tá doido aqui andando de moto. Então, para calcular a força, eu preciso da aceleração, certo? Ó, tô subindo. E para eu calcular o trabalho, eu preciso da força, não é isso? Tá vendo? Força para calcular trabalho, preciso da força. Para calcular a força, preciso da aceleração. Para calcular a aceleração, preciso da velocidade. Ó, tá vendo? Então é uma linha aqui, ó, crescente para eu saber o que é o trabalho. Por isso que eu comecei com velocidade média. Tudo bem? Vamos ver uma questão que envolva tudo isso na prática. Ó, galera, é o seguinte, essa questão é bem completinha, mas é fácil, certo? Ó, um carro de 1.000 kg é puxado com uma força constante. Então, um carro foi de 1.000 kg, vamos lá. 1.000 kg é a massa do carro, não é isso? Então, a massa é 1.000 kg. Observe que já está no sistema internacional, não preciso transformar. Se tivesse em gramas, eu tinha que transformar para quilogramas. Aí vem o seguinte, ó. Ele é puxado com a força constante em uma rodovia por 1.000 km em 4 segundos. Então a distância que ele percorreu foi o que? A distância percorrida foi 1.000, ou não, 1.000 km não, desculpe, 100 metros. Não é isso? Foi 100 metros. Em um tempo, né? Então aqui é a distância, né? Delta S, ou se preferir pode ser chamado de D, né? Em um tempo, ΔT, de 4 segundos. Observe que a distância está em metros, já está no sistema internacional. O tempo está em segundos, ok? Aí a questão fala o seguinte: calcule o trabalho realizado pela tração da corda ao puxar o carro B. A corda, ela vai puxar, certo? Vai ser esticada e vai formar uma coisa aqui chamada tração. Professor, o que é tração? A tração, gente, tração é uma força, é o mesmo que ser força, né? Beleza, atração é uma força. Não confunda isso com trabalho, viu, gente? Trabalho é outra coisa. Aqui é força, tração é um tipo de força. A força que a corda faz. Quando esse carro puxa, a corda é esticada, então faz uma força nesse sentido.
certo? Então existe uma força que vai puxar o carro. Então, como é que eu vou fazer para calcular? Ele quer o trabalho, né? Eu não coloquei aqui calcule realizado, mas aqui é calcule o trabalho, gente. Coloque aqui, calcule o trabalho realizado, né, pela tração. Como é que fica? Trabalho é o que? É força vezes deslocamento, distância. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem a força. Essa força, não temos a força que vai puxar o carro, né? Não tem na questão dizendo. Nós temos a distância? Temos. 100 metros é a distância, né, percorrida. Pô, nós temos a distância. Só falta a força para calcular? É. Pô, e como é que vamos achar a força? A força, nós podemos utilizar aquela fórmula para achar a força. Massa vezes aceleração. Vamos colocar aqui para ver. Força é massa vezes aceleração. Aqui a distância eu já tenho. A distância está ok, só falta a força. Massa vezes aceleração. Eu tenho a massa do corpo? Tenho. 1.000 kg. A massa do corpo eu tenho. Eu tenho a aceleração? Não tenho. Não está dizendo aceleração. Pô, professor, beleza. Tem como eu achar aceleração? É possível? É. Eu tenho que achar aceleração para jogar aqui e achar a força. Aí a força eu coloco aqui. Como é que eu acho aceleração? Deixa eu ver, a aceleração eu acho utilizando a velocidade média e a distância. Beleza. Então a aceleração, como é que eu vou achar? Velocidade ou distância não, desculpe, e tempo. Velocidade e tempo. Eu tenho a velocidade do carro? Se você vê na questão, não tem, né? Falando de velocidade, não. Pô, professor, e agora? Tem como achar a velocidade? Tem. Olha para cá. Como é que eu acho a velocidade? Se eu tiver distância e tempo, eu acho a velocidade. Pronto, eu com a velocidade vou achar a aceleração. Eu com a aceleração aqui eu acho a força. Eu com a força acho que eu quero o trabalho. Vamos lá. A velocidade vai ser... Qual a distância percorrida? Eu tenho a distância? Tenho, né? Que foi 1.000 metros. 1.000. Velocidade é ΔS por ΔT. Então, a distância é 1.000. O 1.000 não, desculpe, gente, é 100. Eu tô aqui toda hora eu falo 1.000. 100 distância 100 dividido pelo tempo, que foi 4 segundos. 100 dividido por 4 é 25 metros por segundo, certo? Que aqui está em metro e aqui em segundos. Pô, professor, achou a velocidade. Com a velocidade, eu vou jogar aqui, velocidade, eu vou jogar na fórmula da aceleração para achar a aceleração. Então, vamos lá. A aceleração é velocidade, que foi 25, dividido pelo tempo. O tempo foi 4 segundos. Então, vai dar o que? Vai dar 25 dividido por 4 dá 6,25 metros por segundo ao quadrado. Pronto, achei a aceleração. Pronto, então estamos aqui, ó, gente. Achei a velocidade, né? Com a velocidade eu vou achar, achei a aceleração, né? Agora com a aceleração eu acho a força, né? Então vamos lá. Força é massa vezes aceleração. Qual foi a massa? A massa foi 1.000 gramas vezes 6,25, certo? Então, 1.000 vezes 6,25, eu vou ter o quê? Uma força de 6.250 newtons. Pô, professor, achou a força, né? Agora sim eu posso achar o trabalho. O trabalho, né? Então essa força é 6.250 newtons, né? Que é a mesma da tração. Ou seja, ou a tração ou força é a mesma coisa. Então, trabalho é 6.250
vezes a distância, que é 100 metros. Isso vai dar, então, 6.250 vezes 100 vai dar 625 mil joules, né? Então, 625 mil joules. Esse é o trabalho realizado, né, ao puxar o carro durante por esse trajeto. Vou só botar uma observaçãozinha, né? Peguei aqui uma folha para botar uma observaçãozinha. Eu posso, galera, ter o seguinte, presta atenção. Eu posso ter o seguinte. Joules, né? Eu posso transformar isso para quilojoules. A questão pode estar lá, letra A, B, C, por aí vai, sei lá. 25 quilojoules, 37 quilojoules, certo? Então a resposta pode estar em quilojoule. Como é que eu transformo de joule para quilojoule? Quilo, galera, é o mesmo, lembra lá que é o mesmo que ter 1000. Quilo significa 1000. Galera, 1000 são quantos zeros? 1, 2, 3, né? Então, no lugar de 3 zeros, eu coloco a palavra, a letra K de quilo. Então, 625, eu tenho 1, 2, 3 zeros, né? No lugar desses 3 zeros, eu vou colocar a letra K, quilojoule. Pronto, transformei de joule para quilojoule, certo? Pode estar também em notação científica, galera. Vamos colocar joule em esse valor em cima em notação científica, que pode ser assim, como é notação científica? Eu corro a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, né? Até chegar nesse primeiro número aqui. Então ficou 5 casas, não é isso? Então eu coloco 10 à quinta, né? Que é essas vírgulas que eu corri, vezes, e eu coloco a parte inteira de números, 6,25 joules. Beleza. Quilojoule em notação científica, né? Já tá assim, né? Vou correr a vírgula, 1, 2, né? Então 10 a 2 vezes aqui, 6,25, a parte inteira numérica. Pronto. Isso quilojoule. Aqui é um J, viu, gente? Ok, galera? Então, um abraço a todos. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida pode me procurar, certo? Estou à disposição de vocês.